senhores, sejam bem-vindos. Esse é o Saber Direito Responde, que foca nas questões que surgiram no decorrer das nossas aulas durante a semana. Sou a professora Vivian Oliveira, mestre e doutora em Direito Tributário pela PUC, e estou aqui para discutir um pouquinho com os alunos tudo que a gente viu durante a semana. Vamos começar com o José. José Lucas. Professora, eu gostaria de saber se operações como back-to-back estão sujeitas à regra dos preços de transferência. Legal, muito pertinente a sua pergunta, José. Na verdade, a gente tem várias operações em comércio internacional, back-to-back, dropshipment, bill-to, ship-to. São operações muito comuns do ponto de vista de logística. A gente normalmente fatura para um cliente, entrega para outro, entrega num local, faz a invoice para um outro, recebe um pagamento de uma instituição financeira. É muito comum isso em direito internacional. Todas as operações logísticas, independentemente da sua classificação ou da sua previsão, porque existem ordenamentos que não têm a previsão de algumas operações, como é o caso do dropshipment no Brasil, que você acabou de ter uma regulamentação, elas são sujeitas ao preço de transferência. Do ponto de vista logístico, não influencia na necessidade da fixação de preço. Vamos imaginar que o preço de transferência está no momento anterior à definição de como você vai fazer. O mais importante é que toda vez que tem a triangulação, como acontece no back-to-back ou no dropshipment, você entenda que a interposição de uma pessoa não relacionada não desnatura a operação completa. O que quer dizer? Que o fato de você colocar, por exemplo, uma instituição financeira entre você e uma parte relacionada, não quer dizer que você deva deixar de seguir a legislação de preço de transferência. O foco é, você precisa perceber o destinatário final da operação, onde ela realmente deveria ter acontecido. E dentro desse contexto, aplicar ou não a legislação. Também a gente não pode esquecer que essas operações em comércio internacional, elas trazem a questão do seguro e do frete, que são relevantes dentro da estrutura de logística internacional. E aí vale aquilo que a gente conversou durante as aulas. A logística e o frete não necessariamente são contratados com partes relacionadas, eles podem ser contratados com um terceiro, apesar de você estar negociando com uma parte relacionada. Então, para essas partes que compõem o preço, que é o frete e o seguro, você pode sim operar livremente, porque você está transacionando com um terceiro que não um terceiro que você não controla as duas partes da operação. O preço de transferência é aplicado em todos os países do mundo? Então, o preço de transferência, uma excelente pergunta. O preço de transferência é uma legislação bastante antiga nos países mais desenvolvidos. Existem países que são grandes players no mercado internacional que estão começando agora. Então, por exemplo, você tem o caso da Irlanda. A Irlanda é um conhecido player europeu, um país onde você tinha bastante ambiente para o desenvolvimento de negócios, e esse é um país que tem legislação de preço de transferência há 5 anos, ou seja, é bem recente. Você conseguia operar com esses países há muitos anos. Eu acredito que todos os países do mundo seja uma conclusão muito ampla. O que a gente pode dizer é que todo país que tem uma legislação de direito internacional e de direito tributário mais desenvolvida, adota a legislação de preço de transferência até pelo princípio da reciprocidade. Por quê? Como eu falei durante as aulas, o preço de transferência é uma questão de governo. Então, no final das contas, se você, como país, não se protege, não cria uma legislação desse tipo, a tendência é que você suporte os abusos dos países que têm a legislação, ou que você suporte o ônus da transação econômica num país com uma legislação assim. Por exemplo, então você vai negociar a venda de mercadorias com as Ilhas Caimã. Lá não tem legislação de preço de transferência. Ilhas Caimã acaba sendo paraíso fiscal, mas se não fosse, o que aconteceria? Você vai acabar jogando mercadorias por preços mais altos, distribuindo lucro e retirando a tributação daqueles países. Então, no final do dia, acaba sendo, por reciprocidade, uma necessidade do comércio internacional, para que você estabeleça relações justas entre dois países diferentes. Como a gente sempre tratou nas aulas, o importante é focar que preço de transferência é um assunto de governo. E como assunto de governo, você acaba tendo questões do direito internacional muito aplicáveis, como reciprocidade, como bilateralidade, como é que você opera com aquele país. Porque no final do dia, aquela regra vai ser imposta a você. Então, dos grandes países desenvolvidos, tirando os paraísos fiscais, a Irlanda foi o último que adotou a legislação, o que não quer dizer que elas sejam todas iguais, Então, você tem Rússia, Índia e Brasil dos BRICS com uma legislação um pouco diferente, e o resto do grande bloco europeu, Estados Unidos, Canadá e os países mais ocidentais adotando o modelo OCDE, que é o mais comum. Como é feito o controle de transferência de preço nas exportações?
é bem bacana a gente falar de preço de transferência na exportação, porque foi um dos assuntos que a gente viu durante as aulas. O preço de transferência nas exportações, o que acontece? Ele tem sempre um controle menor. Né? Por quê? Porque a gente está falando, como preço de transferência é assunto de governo, a gente está falando, quando eu exporto, eu estou dizendo entrar dinheiro no país, entrada de divisas. O dinheiro está entrando, a balança comercial está se equilibrando para o lado positivo. Então, o governo não é que ele faz vista grossa, mas ele tem uma sistemática chamada Safe Harbor, que é como se fosse um pacotão. O preço de transferência na legislação normal, ele precisa ser testado item por item. Então, você precisa fazer uma comprovação de que todos os itens transacionados foram testados e provar que em item por item você mantém a lucratividade mínima ou a rentabilidade máxima da operação. O que é interessante? Na exportação, não só o Brasil, como aí outros países usam também, uma presunção chamada Safe Harbor, que é, no final do dia, se você exportar até X% do total de operações que você fez, você não precisa testar todos os itens. Você pode ficar no teste só da receita. Qual é a sua receita de exportação versus a lucratividade? Então, para a exportação, você tem os mesmos métodos previstos na legislação brasileira, você tem os métodos previstos no modelo OCDE, mas você tem nesses dois modelos um acordão que chama Safe Harbor, que é uma forma muito mais simples de você comprovar que praticou os preços corretos. Mas qual é a razão de ter uma flexibilidade para a exportação? Que a exportação ela é incentivada pelo governo. Então, como eu falei, preço de transferência é uma questão de governo. Então, nesse sentido, o governo não é bobo. Não, eu quero que você exporte, eu quero te incentivar, isso é bacana para o país. Esse controle aí que você tinha que fazer item a item, faz de uma forma mais genérica, eu vou ser menos ranzinza na hora de olhar a documentação. Então, existe sim um controle, ele deve ser feito item a item, usando um dos 4 métodos previstos na legislação, que são métodos matemáticos. Mas isso não quer dizer que você não possa usar o Safe Harbor, que, dadas as condições da legislação, acaba sendo um trabalho de compliance bem menor. Professora, eu gostaria de saber as alterações substanciais da medida provisória 563 de 2012 para a questão da regulamentação dos preços de transferência. Esse assunto é bem pertinente, a gente conversou um pouco sobre ele durante as aulas, porque assim, o preço de transferência no Brasil, ele foi instituído com a 9430 em 96. E a gente ficou muito tempo sem ter notícia de mudança. Por quê? Porque a legislação do imposto sobre a renda precisa, para ser alterada, respeitar a anterioridade, né? Então, o governo ele sempre hesita em mexer nas questões ligadas a impostos. Então, o que ele faz? Via instrução normativa, ele vai regulamentando aquilo e conduzindo o cálculo para o lado que é mais interessante para ele. Que foi o grande problema que a gente tinha no passado, que era a inconstitucionalidade da instrução normativa, quando comparado ao método que trazia na legislação, que era o PRL. Com essa alteração que você comentou do decreto, o que aconteceu? Na verdade, o governo já tinha chamado as empresas para um bom debate sobre preço de transferência, porque há uma pressão muito grande dos mercados para que o Brasil adote a legislação do modelo OCDE, o que particularmente eu acho uma bobagem, porque as legislações de preço de transferência, elas costumam ser compatíveis com o ambiente jurídico em que você está inserido. No caso do Brasil, você tem um ambiente totalmente compatível com a nossa sistemática. Eu acho que o nosso erro é tentar traçar o paralelo com o modelo OCDE, porque como ajuste de preço para cálculo de imposto de renda, a gente está com uma boa legislação. Tem que corrigir a questão do direito ao contraditório, da produção de prova em contrário, mas, no geral, é uma legislação bastante estável. O governo tinha chamado as empresas para conversar, e as empresas tinham colocado suas questões, o frete, o seguro, o cálculo da instrução normativa, como é que fazia. Então, esse decreto, o que ele trouxe de inovador? Basicamente, ele corrigiu o PRL, ele deu um PRL 40 aí mais flexível um pouco, corrigiu algumas distorções da legislação com relação a frete e seguro, manteve o racional da instrução normativa, ou seja, ele legalizou a instrução normativa, porque ele já tinha perdido tanto no CARF quanto no Judiciário, vinha perdendo no STJ. E o que ele traz de produtivo? Ele traz os métodos de commodities, que é o que deu o grande barulho, né? Porque ele acabou que ele manteve os 3 métodos já existentes e criou um na importação e um na exportação
para as commodities. Então, você pega toda uma gama de exportadores brasileiros, como Vale, como CSN, como grandes exportadores de commodities, e começa a criar um método que usa como referência o valor da bolsa. Qual é a cotação em bolsa dessas commodities? O que deu bastante barulho, porque a cotação em bolsa também, eu não sou uma especialista em mercado financeiro, mas a cotação em bolsa ela tem a cotação do dia, a cotação máxima, a cotação do mês, né? Eu sei que o assunto deu bastante barulho, mas eu acho que a grande inovação foi, primeiro, ela atualizou um pouco a legislação, que era necessária, já fazia muitos anos que a gente estava com uma legislação, e o outro ponto foi poder resolver alguns problemas operacionais que a gente tinha na forma de cálculo. Isabelle, você... Professora, o ajuste contábil do preço de transferência é refletido nas duas pontas da operação? Bastante pertinente sua pergunta, aí a gente, teoricamente não, é só refletido no país aonde é feito o ajuste. Então, no país que fez a operação, você mantém o preço contábil sem ajuste, é o que a gente estava comentando. O direito, ele não consegue alcançar o fato contábil que já aconteceu, já está finalizado. Então, o que você faz? Você simplesmente reconhece o ajuste no país que determinou o ajuste, pode ser o Brasil ou pode ser outro, e normalmente você, dependendo do país de origem, você consegue um desconto na tributação local, comprovando que já suportou uma tributação excessiva no país de origem por causa do ajuste. A gente finaliza esse bloco com a pergunta da Isabelle e voltamos já. Estamos de volta para o nosso último bloco Saber Direito Responde. Eu sou a professora Vivian Oliveira, mestre e doutora em Direito Tributário. Estou aqui para conversar um pouquinho com os alunos e entender as dúvidas que surgiram durante as 5 aulas que a gente apresentou durante a semana. João, tem alguma dúvida? Professora, o que difere nas normas contábeis do Brasil para as internacionais? Essa é uma pergunta pertinente, bastante interessante. Na verdade, João, a gente tinha as normas contábeis brasileiras, e assim como todas as de todo o resto do mundo, regradas de acordo com a legislação do seu país. Por isso veio o movimento do IFRS, para criar um padrão mundial de comparabilidade entre as normas. A gente falou isso bastante durante as aulas. Para que serve um padrão? Um padrão serve para criar uma referência de comparação entre duas empresas diferentes. Então, por exemplo, quando eu sou um investidor, olho para a Bolsa de Valores e quero descobrir aonde vou colocar o meu dinheiro, o que eu faço? Eu tenho que olhar a demonstração financeira de cada uma dessas empresas. Como requisito para você ter capital numa Bolsa de Valores, você precisa publicar suas demonstrações financeiras. Ou seja, você tem o princípio do full disclosure. Você precisa abrir sua demonstração financeira, ela precisa ser auditada por auditores independentes. Então, você, como investidor, vai entrar no site da empresa e vai ter acesso a todas as informações. Então, o que difere a norma contábil brasileira das normas internacionais? Na verdade, a gente tem acompanhado agora um movimento de unificação da norma, de padronização. Então, no final do dia, não só o Brasil, como outros países como Estados Unidos, que está adotando o IFRS em full disclosure, acho que já tem 1 ano, mais os países europeus, você tem uma coordenação. A contabilidade em si não era muito diferente entre os países. Como eu falei, ela serve para... A contabilidade tem como função mensurar, reconhecer e evidenciar a mutação de patrimônio de entidade. O que é importante com isso? Ela sempre trabalhou com os conceitos de ativo e passivo. Então, isso não muda muito para você chegar em PL, em patrimônio líquido. O que faz diferença? Quando você reconhece um ativo, quando você reconhece um passivo, quando você reconhece um ativo contingente, um passivo contingente, essas questões são mais duvidosas. A contabilidade, assim como qualquer outra ciência, tem sua zona cinza, né? A hora que eu vou reconhecer um passivo, a hora que eu vou reconhecer um ativo, isso faz diferença? Isso faz uma diferença muito grande, né? Tanto no seu patrimônio líquido, porque um ativo reconhecido aumenta o seu PL. Um passivo reconhecido diminui o seu PL. E o PL, no fim do dia, é quanto você vale, né? Então, hoje, o Brasil tem caminhado para a estandarização das normas via CPCs, né? Então, via Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a gente tem adotado ou não alguns dos pronunciamentos contábeis. A resposta, sendo objetiva, nunca diferiu muito, mas desde o movimento do IFRS, que a gente virou meio que um looping. Por quê? Porque imediatamente todos os países começaram a coordenar coisas que faziam ou não faziam sentido. Compra e venda vantajosa, ágil,
teste de impairment, que era uma coisa completamente nova, antes a gente acompanhava a depreciação fiscal, então um carro deprecia em 5 anos, uma casa deprecia em 10 anos, hoje em dia você tem o quê? Você tem o teste de impairment dos ativos. Será que aquele ativo tem a rentabilidade que ele promete? Será que eu tenho que baixar para resultado? Por exemplo, se você tem uma locadora de veículos, antigamente você fazia depreciação de 5 anos standard para todos os carros. Hoje em dia você precisa olhar para essa locadora e pensar, esse carro está bem conservado? Se eu for vender esse carro hoje, eu consigo o valor que está registrado na minha contabilidade? Vamos imaginar que todos os seus carros passem por um recall, que a montadora chama e fala, esse carro tem algum problema. Você vai ter uma desvalorização no custo do ativo, e isso tem que ser refletido no seu teste de impairment. Então, eu acho que essas novidades da contabilidade serviram para posicionar a contabilidade num outro nível e, ao mesmo tempo, para gerar aquele alerta no direito de vamos fazer o quê com essa nova contabilidade, né? Tá bom, a depreciação fiscal é em 5 anos, a depreciação pelo seu teste de impairment é em 2 anos, eu tenho o descolamento dos 2 livros, porque numa apuração fiscal eu estou fazendo a depreciação em 5 anos e no livro contábil eu estou fazendo em 2. Nos 2 primeiros anos a gente vai caminhar meio parecido, mas vai chegar uma hora que eu vou ter uma depreciação no Ledger brasileiro muito diferente da depreciação IFRS. Eu acho que o grande ponto que se traz quando você fala do divórcio das duas instituições, do direito para a contabilidade, é controle. Porque o importante é você conseguir controlar as mudanças e evidenciá-las. E para isso existem todos esses mecanismos, como o FCONT, que eu comentei, o LALUR, e hoje em dia tudo unificado numa escrituração contábil fiscal. Mas mesmo para fins internacionais, a demonstração das diferenças e do porquê das diferenças é sempre o foco de qualquer país. O Brasil não é o único país interessado em entender por que o seu resultado em IFRS é diferente do seu resultado no Brasil. José. Professora, quais são os tributos e contribuições aplicáveis à legislação de preços de transferência? Só o imposto sobre a renda. Na verdade, assim, quando você vai falar de preço de transferência, ele é um instituto que é parte do cálculo do imposto sobre a renda. No final do dia, você acaba tendo a contribuição social como do lucro líquido, que durante as aulas a gente comentou um pouco dos mágicos 34%, né? Quando você vai conversar em direito internacional, qual a alíquota de imposto sobre a renda do Brasil? Eles têm os mágicos 34%, que nós sabemos que não são 34%. Você tem 15, 10 de adicional e 9 de CSLL. Como a CSLL ela é um espelho da base de cálculo do imposto de renda, então você sai do lucro líquido contábil, passa para o lucro operacional, passa para o lucro real, que é base de cálculo do imposto sobre a renda e da contribuição social, põe uma dentro da outra e chega no valor que você tem que pagar de imposto. Então, na minha percepção, você tem focado em preço de transferência, imposto de renda e, como consequência, a contribuição social sobre o lucro líquido. O ajuste não constitui receita tributável para PIS e COFINS. Então, por exemplo, eu tenho um ajuste de preço de transferência. Eu tive que fazer um ajuste no meu livro. Isso não é uma receita nova, até porque é uma receita artificial. Você não tem circulação de caixa. Aquela operação pelo valor contábil já foi oferecida a tributação para PIS e COFINS, por exemplo, que é um dos tributos que atinge receita financeira. Então, na verdade, esse ajuste, se você fizer 2 vezes, corre o risco de você tributar 2 vezes. Além do mais, quando você fala em PIS e COFINS ou qualquer imposto indireto, você envolve a outra parte, porque um ajuste nesse imposto sempre envolve um crédito na outra parte da operação. Sempre lembrando que são tributos não cumulativos, onde eu tenho o total de entradas versus o total de saídas e pago pelo NET. Se eu ajusto o preço fiscal aqui, ou eu estou tirando ou eu estou dando créditos novos para outra parte da operação. E o preço de transferência, ele se limita a ajustar imposto sobre a renda. Então, no final do dia, ele afeta só mesmo a parte que reconheceu o ajuste no LALUR, porque eu não tenho uma alteração no valor da operação, eu tenho um ajuste para fins fiscais, que afeta tão somente a apuração do imposto sobre a renda naquele período. Isabel. Professora, a norma do preço de transferência, ela performa o conceito constitucional de renda? Essa é uma pergunta bacana também, que a gente conversou. Primeiro assim, existe um conceito constitucional de renda? De onde ele vem, né? Eu consigo extrair da Constituição um conceito constitucional de renda? Está lá escrito no enunciado, lá, renda é acréscimo patrimonial efetivo em dado período de tempo? Não, isso não está escrito. Mas a norma nunca está escrita, a norma é produzida na mente do intérprete, de acordo com o contato dele com o texto do enunciado do direito positivo.
nessa linha, eu brinquei nas aulas e continuo dizendo, né? Você pode sentar na Constituição e ficar quebrando a cabeça para procurar. Ou você pode ler os grandes autores que já fizeram isso. Então, eu recomendo muito a leitura do Roque Carrasa, o Quiroga e o Maris, que são doutrinadores que estudaram bastante essa questão. Então, o conceito constitucional de renda da Constituição, que você consegue inferir, eu gosto do Roque, que é acréscimo patrimonial efetivo em dado período de tempo. O preço de transferência performa esse conceito? Na minha concepção, ele performa o conceito se admitisse prova em contrário. O que é intrigante no preço de transferência é o fato de ser uma ficção jurídica que gera aumento patrimonial. E aí ela é inconstitucional, porque eu não posso ter um aumento patrimonial baseado numa ficção. No conteúdo das aulas, a gente conversou o quê? A diferença entre presunção e ficção. De um lado, eu tenho presunção como uma provável verdade, um fato presumido que gera a conclusão de outro de possível ocorrência. E a ficção, eu tenho o quê? Eu tenho uma provável mentira. Né? Então, eu não posso ter tributação baseada numa ficção jurídica. Então, na minha concepção, se o preço de transferência admitisse produção de prova em contrário, você teria, sim, uma subsunção ao arquétipo, à Constituição Federal, haveria uma harmonia. Do jeito que está hoje, na minha visão, você tem esse problema de que você está falando, você está oferecendo a tributação uma receita que não necessariamente foi auferida, porque ela é só uma ficção. Então, é normal a gente ter tributação em cima de ficção? Eu não acredito nisso. Eu acredito que a Constituição deu poderes ao legislador de chegar até o acréscimo patrimonial efetivo, assim entendido como aumento de patrimônio. Quando eu estou ajustando uma operação contábil para fins fiscais, você concorda que a operação aconteceu por um valor diferente daquele que eu estou ajustando? Então, eu tenho receita nova, eu tenho dinheiro novo? Não, eu não tenho dinheiro novo. Mas essa é uma briga que é bastante interessante, porque como a gente abordou no conteúdo das aulas, é muito engraçado a forma pacífica com qual o contribuinte convive com o ajuste da norma de preço de transferência. A gente é muito litigioso, briga muito com os métodos, mas ninguém discute se esse método faz sentido. E se faz sentido, se isso representa acréscimo patrimonial novo, que é o que autoriza você a ser tributado pelo imposto sobre a renda. João? Professor, o que é convergência de normas contábeis? Convergência de normas contábeis internacionais tem bastante conexão com a pergunta que o José fez, né? No final do dia, em determinado momento, o mercado financeiro decidiu se controlar, né? Por quê? Por exemplo, você vê uma empresa chinesa dizendo que o valor do patrimônio líquido dela é 10 bilhões, aí você olha e fala assim, tá bom, mas o que tem aí formando esse seu ativo? Deixa eu dar uma olhada, né? Não sei se vocês sabem, mas a China é um país que não permite auditores externos, você tem que contratar um auditor local. Então, quer dizer, será que tem uma desconfiança muito grande no direito internacional, né? Porque será que aquela empresa está sendo auditada por uma empresa séria? Será que o resultado que ela está apresentando, será que o valor das ações dela na bolsa estão corretos? Será que os riscos que envolvem a operação dela, os liabilities, toda a parte de provisão, de reserva, será que ela está corretamente dimensionada? Porque até para você fazer uma provisão, você tem que seguir uma norma internacional. Quando que você reconhece uma provisão? Quando você tem um provável desembolso de caixa e consegue quantificar este valor. Então, para que essa nuvem sobre alguns países fosse retirada, até porque você não pode desconsiderar grandes players do mercado como China, Índia, Rússia, o que você vai fazer? Não vou negociar com a Rússia. Não é uma opção para alguns tipos de empresa. Então, o que você faz? É interessante para todo mundo, para a própria empresa, que haja uma convergência internacional das normas contábeis, para que ela consiga que os resultados que ela apresenta sejam confiáveis. E quando que eles vão ser confiáveis? Quando eles puderem ser auditados e quando eles puderem ser demonstrados. Então, a convergência de norma internacional, ela não está no campo do direito tributário, ela está no campo das relações internacionais. É mais ou menos como se a ONU decidisse entrar nos países e ver se os direitos humanos estão sendo resguardados. É mais ou menos isso, é você entrar na economia desses países e estandarizar o padrão de demonstração financeira que eles têm. Como é que eu acredito que o valor de uma empresa é aquele mesmo? E com essas questões, a gente fecha as principais dúvidas. Eu agradeço o José, a Isabela e o João pela presença, agradeço a todos vocês e a gente está à disposição por e-mail. Obrigada.
Tem dúvida sobre o assunto? Só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.